E aí, pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Eu sou a Amanda, do Polícia Civil Estudos, lá no Instagram. Hoje é o terceiro episódio do Papo Charlie, que é esse quadro que eu tenho aqui no meu canal no YouTube, onde eu trago pessoas para conversar sobre temas relevantes ao concurso público, às carreiras policiais em si. Hoje eu estou recebendo aqui a Bruna Passos, que felizmente aceitou aqui meu convite para a gente conversar um pouco sobre ansiedade e concurso público. Ela é psicóloga, então eu acho muito legal a gente ter esse apoio aqui, esse suporte de alguém técnico e habilitado para dar para a gente uma orientação. Então eu pedi lá no meu Instagram, nas minhas redes, no Telegram, que vocês mandassem perguntas, que vocês deixassem suas dúvidas para trazer aqui para a Bruna e ela conseguir dar uma ajuda aí para a gente nesse desafio que é ser concurseiro, que é participar de concurso. Então, Bruna, por favor, pode se apresentar e falar como é que é o seu trabalho, mais ou menos, falar um pouquinho o que você sabe sobre esse tema aí de ansiedade e concurso público. É um prazer estar aqui, obrigada pelo convite. Que delícia de conversa, porque eu entendo que a ansiedade ela tem se feito muito presente na nossa vida, né? Eu acho que independente da realidade que cada um vive, da cidade que cada um, do estado, é um sentir que tem se feito presente em todos nós e que precisa de uma atenção. Então eu fiquei muito honrada e até pelo cuidado, né, de vir com esse tema para quem está prestando concurso, para quem está nessa realidade, que tem muita pressão. E, bom, meu nome é Bruna, né? Eu sou psicóloga, eu trabalho na clínica. Durante minha trajetória toda profissional, eu trabalhei na área organizacional e na clínica. E eu acho que vinha dessa loucura também, assim, a área organizacional, ela traz uma cobrança muito, muito do fora. E eu acho que olhando muito para dentro de mim, eu optei hoje para estar na clínica, só com a clínica. Eu atendo em formato presencial e online também. E é isso. Queria agradecer essa oportunidade da gente estar trocando sobre esse tema. Imagina, eu que agradeço. Presencialmente você atende em São Paulo, né? Não, eu moro na cidade de Franca, no Ah, interior de sim. São Paulo. Bom, vamos começar logo com as perguntas, porque o concurseiro é angustiado, então a gente vai direto ao assunto já. Vamos lá, primeira pergunta, Bruna, é: como evitar que a ansiedade passe do natural, entre aspas, queria até que você falasse o que é natural, para algo disfuncional a ponto de atrapalhar o rendimento nos estudos? Muita gente me relatou isso, que a ansiedade vai subindo num nível em que atrapalha o estudo, não consegue estudar como gostaria e etc. Como é que você pode ajudar a gente nessa questão, por favor? Amanda, eu tô rindo aqui. O que é uma ansiedade normal, né? Eu pensei assim, é o que eu tô sentindo agora? Exatamente. Porque eu acho que tudo que vem de um novo causa ansiedade na gente, né? E que bom que temos essa ansiedade, que é considerada talvez o normal, que é uma forma da gente se preparar para um novo, né? Pra gente dar aquele friozinho na barriga e faz com que a gente reflita sobre a gente mesmo, assim, eu acho que nos prepara para esse novo, para esse algo que está distante ou perto de nós. A ansiedade é um tema que tem sido quase um mal do século, né? Assim, quem que não tem ansiedade? E eu tenho percebido o quanto que isso tem se tornado clichê, porque tem sido muito recorrente, assim, todo mundo chegar assim, nossa, não só sofro de ansiedade, mas como eu tenho crises de ansiedade. E algo como assim, eu nem lembro qual que foi a última vez que eu conversei com alguém que falou, não sou ansiosa, não sou uma pessoa ansiosa. Então, o estranho é não ser ansioso, e o normal é ser ansioso. E aí, assim, refletindo, né, sobre a ansiedade, eu vou entendendo que vem de uma desconexão muito do dentro e do fora. Porque a vida, ela nos cobra muito o tempo todo. Então vamos pensar assim, a gente nasce e o tempo todo é imposto para nós de você tem que cumprir, né, aquelas metas sociais de vai fazer sim o ensino fundamental, você tem que tirar uma nota, e aí você termina o ensino médio, você já tem que saber a faculdade que você quer. Assim que você termina a faculdade, você já tem que saber que área que você quer trabalhar. Para o resto da E sua aí, vida? e aí já vem uma cobrança assim, mas como assim? Você já tem 30 anos e não tá casado?
Mas aí você casa, e aí você é cobrado do primeiro filho, depois você tem o primeiro filho, você é cobrado do segundo filho, aí você... Então, acho que a gente vai vivendo uma vida, assim, do ter que muitas coisas. E o ter que muitas coisas num ritmo que não é o nosso nos causa ansiedade. Então, eu acho que passa a ser disfuncional quando a gente entra nessa desconexão com o dentro e o fora. Tentar alcançar um ritmo que é do outro, que é da vida. E aí, isso sim, tem essa desconexão. Quando a gente não consegue viver o processo, a gente não consegue. A gente coloca no 1.5, no 2.0 no WhatsApp. Quando a gente está passando um story, a gente está só clicando. Quando a gente está vendo um filme, às vezes não tem paciência. Então, assim, a ansiedade, ela também vem dessa disfunção de viver o processo, dessa falta de paciência de viver o processo para chegar no algo. E aí, na hora que chega no algo, o que ficou lá atrás? Parece que nem não foi vivido, né? E aí eu vou entendendo que é isso, essa ansiedade disfuncional, adoecida. Perfeito. E aí a gente, por estar nesse estado, ansioso demais, não consegue absorver as memórias, fazer as percepções do que está acontecendo. E aí, realmente, quando você chega lá na frente, parece que tem um borrão no caminho. Você não se lembra muito bem o que você passou, o que você sentiu, etc. Você falou das redes sociais. Eu acho que a tecnologia e esse ritmo de redes sociais, de fato, influenciou para a gente ter tanto a vida muito corrida, quanto a comparação e a cobrança das metas, não só necessariamente que a gente recebe dos nossos pais, ou da nossa família, do nosso ambiente, mas as metas que a gente se coloca olhando as redes sociais e olhando o outro. Então, tem uma pergunta aqui de redes sociais que eu vou fazer mais para frente, mas eu vou fazer agora, porque a gente já está falando nesse tema. As redes sociais estão trazendo muito conteúdo de psicologia, o que eu acho positivo no sentido da informação. Porém, eu acho que está contribuindo para gerar esse estado onde o normal é estar ansioso. Tem muitos memes e muitas brincadeiras que reforçam isso. É engraçado até certo ponto, mas gera esse entendimento coletivo de que se eu não estou ansioso, eu estou errado de alguma forma, porque tá todo mundo ansioso, então eu também deveria estar, né? Então tem uma pergunta aqui de redes sociais que eu ia fazer mais para frente, mas eu vou fazer agora, que é: você poderia falar um pouco sobre os perigos dos autodiagnósticos derivados de vídeos de TikTok, por exemplo? Esses vídeos que falam assim: se você tem tais sintomas, você é ansioso. Ou se você tem tais sintomas, você está com TDAH. Sabe esses videozinhos que vão dar uma listinha de sintomas, e aí você fala: nossa, eu tô com isso. E aí você vai se autodiagnosticando e falando: realmente, eu tô ansioso. Você acredita que as redes sociais também exercem essa influência nesse estado coletivo ansioso? Com certeza. Infelizmente, com certeza, porque ao invés de vir de um lugar, de um despertar para uma consciência, vem de uma rotulação. E pensando assim, que a gente vem de um lugar que tem que ser tudo no drive-thru, tudo muito rápido, tudo ágil, no 2.0, é muito mais fácil a gente nos diagnosticar e entrar com uma medicação e tratar o sintoma do que olhar para a causa daquilo. E é mais fácil, né? Eu vou na farmácia, se eu tenho TDAH, que bom, então tá, é isso que eu tenho, beleza. Então eu compro meu remedinho para concentração. Mas aí me tira o sono. E aí eu tomo outro remédio para eu dormir. Mas eu não posso dormir muito. Então aí eu vou tomar um remedinho para acordar. E tem E que ser aí assim produtivo. vai. E aí eu não tô sendo produtivo. E aí eu tomo outro remedinho para ser produtivo. E aí eu vejo que vem de uma facilidade, né? Mas é uma facilidade muito do fora. Porque quando a gente não olha para isso, o remédio ele vem para ocultar e isso está sendo muito, muito comum, né? Eu lembrei até agora, assim, que minha irmã casou esses dias, né? E a gente estava conversando sobre casamento. E aí agora é comum você tomar. Não existe uma noiva que não toma um remedinho para ansiedade. Então tem o remedinho da noiva. Existe o remedinho da noiva. Então é de um lugar assim, deixa eu me dopar para eu não sentir o que eu tô sentindo, porque o que é a causa disso? O que tem me causado essa falta de atenção? O que tem causado essa ansiedade? O que tem causado, enfim, né, o que eu tenho sentido? Um sintoma depressivo, entre outras coisas. E quando não se para olhar a causa,
entra nessa lógica adoecida da vida, de um remédio para cada coisa. Aham, você Não vai se tem atacando o consciência da causa. desdobramento e não o real motivo, né? Soluções fáceis para questões não tão fáceis. E pensando de um lugar mais aprofundado, é olhar para dentro de nós. Eu falei antes, né, assim, do dentro e fora, do nosso ritmo, do nosso jeito, do nosso contexto de vida, que é muito diferente do outro. E a rede social, ele vem de um lugar muito desconectado, que vem do ideal. A rede social é o ideal, eu só mostro aquilo que eu quero. E a gente vai se perdendo da gente mesmo, e aí vai se comparando com o ideal, com o ideal e com o ideal, e não se olha para o nosso real, assim, qual que é o meu tempo para cada coisa? E aí a gente vai olhando para esses sintomas, porque assim, o que será esse TDAH? O que será essa falta de atenção? Será que não é só um cansaço? Será que não é só o seu corpo falando, vamos pausar um pouquinho? Vamos respirar? Vamos, sei lá, lazer? Que isso, né? Mas da importância da gente lembrar que a gente é humano, sabe que a gente sente. O lazer não necessariamente implica em culpa, né? Ou não deveria. Mas quando você está realmente muito conectado com as redes e se comparando, assim, não criticando a rede em si, porque eu também gosto de pontuar que a responsabilidade não é de quem está postando na rede. A gente sabe que as pessoas escolhem o que elas vão postar, elas escolhem as narrativas que elas vão abordar aquele assunto e como. Então, eu acho que cabe a você que está consumindo esse conteúdo, primeiro escolher o conteúdo que você está consumindo. E segundo, em ter, já olhar a rede social sabendo que é uma ilusão, no sentido de, olha, essa pessoa escolheu colocar essa imagem, escolheu passar essa mensagem, não representa o mundo real, né? Saber que você está ali deliberadamente consumindo um conteúdo que não é 100% verídico, né? Chamar também essa autorresponsabilidade de ter essa noção, né? Somos adultos, deveríamos saber o que a gente anda consumindo, etc. Mas, de fato, hoje, se você ficar modelando a rede social, e principalmente porque é uma coisa que é infinita, a cada 5 segundos que você atualiza o feed, tem alguém fazendo alguma coisa. Tem alguém fazendo exercício, tem alguém trabalhando, tem alguém lendo, tem alguém fazendo alguma coisa e falar, caramba, eu tinha que fazer isso hoje. Então, realmente, imprime uma série de tarefas que você fala. Se você olhar 5 pessoas diferentes que fizeram 5 atividades diferentes durante o dia, você fala, nossa, mas eu não fiz 4 dessas. Então, fracassei. Né? E, de Sim, fato, olhar a rede já com esse olhar crítico de que isso é um recorte de várias pessoas, não uma só perfeita, também acho que pode ajudar no sentido da gente saber, olha, isso aqui não é a vida real, né? Amanda, eu estava ouvindo um podcast que vem bem dentro desse lugar que você está falando, que vem da produtividade e a exaustão. A gente não se permite momentos de descanso como se fosse. A gente só se permite descansar quando a gente conclui todas as nossas metas Uhum. dentro daquele ideal. E aí na fala, né, ela também chama a Amanda do podcast que eu ouvi, ela falava assim, se você conclui todas as tarefas, mas que uma delas precisa ser reajustada, que precisa talvez de uma revisão, a gente não se permite a nos dar um descanso. De um lugar de assim, que ideal que é esse que a gente não coloca o nosso descanso como uma necessidade básica. Uhum. Ganhou o caráter de recompensa. E aí, se eu não Exato. mereço aquela recompensa, né, a razoabilidade ficou um pouco perdida, né? Sim. Bom, a gente tocou agora no assunto TDAH, né, que é um assunto muito recorrente também nas redes sociais, etc. Muitos concurseiros relatam dificuldade nos estudos por TDAH, por esse motivo. Não sei se todos diagnosticados da forma correta ou autodiagnosticados, né? Porque assim como a ansiedade, também o TDAH é um assunto que está muito pertinente nas redes, né? Então, tem uma pergunta aqui que é TDAH e procrastinação. O que pode ajudar neste caso? Porque a procrastinação é o que dificulta bastante os estudos, né? Então, as pessoas alegam isso. O TDAH gera procrastinação, logo, não consigo estudar como gostaria. Então, queria que você falasse um pouquinho pra gente o que pode ajudar nesse caso. Pensando
nesses dois viés que você trouxe, né, do autodiagnóstico ou de um diagnóstico já que tem um tratamento dentro disso já para ajudar essa pessoa, eu parto de um lugar muito. Toda hora eu vou repetir esse lugar do dentro e fora. Porque quando a gente coloca os critérios do diagnóstico e a gente se coloca dentro disso, a gente nos rotula com um lugar muito minimalista. E a gente não é uma coisa só, né? Se eu me rotulo como TDAH, eu não olho o que tá por trás disso. De assim, por que que eu não tenho conseguido ter foco, ter atenção? O que que é que tem me distraído? De olhar para a raiz dessas dificuldades, da procrastinação. Por que que eu não tenho? Se eu tenho TDAH, beleza. Não, minha dificuldade é sobre isso, sabe? De uma distância. E quando se tem uma distância, tem uma dificuldade de eu olhar para cada uma das coisas, assim, que tem me afastado, que pode vir de uma desconexão e de uma dificuldade, eu acho que de eu me encontrar dentro dessa rotina, de eu me encontrar dentro desses desafios, dentro desse momento de vida. Então, eu convido, né, a olhar para esse lugar, assim, como é que tem sido essa rotina? Como é que tem sido essa dificuldade? Por que essa dificuldade de não alcançar esses objetivos? Porque a procrastinação vem de gente estipular algo, algum objetivo, e fazendo outras coisas que não são tão importantes quanto aquilo, né? E a partir do momento que a gente olha para isso, fica tão claro que a verdade está dentro da gente. Só que a gente se distancia mesmo para se rotular, para ir para uma medicação, para ir para um viés muito mais fácil. Uhum. Então, eu convidaria essas pessoas, e não só essas pessoas, eu acho que o tempo todo a gente olhando para essas nossas dificuldades na vida. Não venho do mundo do concurso, né? Mas eu acho que eu participo da vida de algumas pessoas que estão nessa realidade e tem sobre o cronograma, né? Que é estipulado por vocês para organizar um estudo, para que tenham mais produtividade, enfim. E talvez esse cronograma ele seja viável para o seu eu de hoje, para o meu eu de hoje. Mas pode ser que daqui uma semana, um dia, um mês, aquilo já não faça mais sentido e eu não consiga estar naquela mesma produtividade, no mesmo foco, porque o meu eu de amanhã não é o meu eu de hoje. E aí, se a gente não percebe opa, deixa eu recalcular a rota, deixa eu olhar para esse cronograma e deixa eu ver se ele está fazendo sentido ainda para o meu eu de hoje, que não era o meu eu de ontem que formulou aquele cronograma. Uhum. Se eu olho para isso e eu recalculo o meu cronograma, a minha rota, o meu lugar de vida, o meu dia, a minha rotina, talvez seja só isso. De assim, desse jeito eu não tô funcionando mais. Qual outro jeito que eu posso? Que é dessas pausas também. O que é essa falta de atenção? Será que tá dentro também de um cansaço, de uma exaustão, que o corpo já não tá mais respeitando? Porque o corpo fala com a gente o tempo todo. E a gente não percebe. E às vezes a gente acha que vem desse diagnóstico que é mais fácil, talvez seja assim, meu corpo tá pedindo um pouquinho de pausa para eu respirar, para eu tomar um ar novo, e aí eu volto de um outro lugar. Então, acho que é ter mais consciência fora do rótulo, fora Uhum. do diagnóstico. E o Uhum. diagnóstico é muito importante, desde que ele seja, se não é um autodiagnóstico e se tem um diagnóstico real, se tem uma medicação, se tem uma psicoterapia em dia, é ir olhando, tendo consciência a cada dia, o que o nosso corpo, o que a gente está precisando nesse momento. Certo. Ainda falando do autodiagnóstico, né, e essa solução fácil, acredito que venha de um lugar justamente da falsa praticidade, né, de se eu me diagnostiquei e me rotulei, e com isso já me traz algumas coisas que eu não preciso me debruçar mais, porque esse rótulo já me traz um lugar, já me traz uma alternativa, já me traz um nome de remédio que os concurseiros popularmente já Traz um conforto, conhecem. né? O conforto da solução simples. A gente vai rodar e vai cair quase sempre nesse mesmo lugar da solução fácil, né? Que as pessoas ficam buscando hoje. Essa dificuldade de se debruçar, de se aprofundar,
né, de gastar um pouco mais de tempo e energia em certas coisas. Então, eu acho que muita gente corre para esse autodiagnóstico porque já tem a solução, já tem a própria limitação que o rótulo impõe, então é um lugar de conforto, onde eu não preciso, talvez, me esforçar um pouco mais, né, avaliar um pouco mais e gastar um pouco mais de energia. Agora, vamos partir de uma situação em que a pessoa é tecnicamente diagnosticada com TDAH, faz a terapia, o tratamento, talvez até precise tomar medicação. Para essa pessoa, há alguma dica prática que possa ajudar ela na organização, que possa ajudar ela a evitar a procrastinação? O que você diria para a gente? Somos seres muito individuais, muito. Cada um tem as suas limitações, a sua expansividade, a sua rotina. Para essas pessoas, é olhar para a sua individualidade, que por mais que tenha sim o TDAH ou que tenha algum outro transtorno de personalidade, entre outras coisas, é olhar para si e entendendo quais são as minhas limitações, qual que é o meu jeito mais fácil. Porque a gente tem as nossas facilidades de absorver o aprendizado, né? Seja auditivo, seja visual, seja pela escrita. E indo por esse caminho de reconhecer qual é o que tem mais a ver comigo, é um excelente caminho. Perfeito. Procurar um método que seja mais eficiente para você. Individual, Uhum, exatamente. uhum. Sim, Se a minha atenção Uhum, ela está deficiente em algo visual, eu não uhum, vou no todo. Eu não vou comprar um curso que só tem vídeos. Se eu uhum. consigo ver na leitura, se eu não consigo ficar no visual o tempo todo e eu preciso de duas coisas, por que não ir escrevendo, ir escutando? Eu acho que aí tendo essa consciência interna, assim, qual que é o meu facilitador dentro de mim? Onde mais eu me reconheço? Onde mais eu vou me vendo? Quais estratégias eu posso ter para mim mesmo? Perfeito. Hoje em dia, a gente tem até o benefício de ter muitos métodos diferentes de estudos, né? Antigamente, para concurso, você tinha uma apostila que você comprava na banca de jornal. Para quem não sabe, existe banca de jornal. Então, esse era o único método de estudo que tinha antigamente. Hoje tem videoaula, tem MP3, tem flashcard, tem livros, tem material simplificado em PDF, tem resumo, tem tantos métodos diferentes que eu acredito que seja até mais fácil hoje você encontrar o seu método, o que funciona para você. Mas eu vejo ainda muita gente presa na pergunta: qual método que você estudou? O que você fez para atingir esse resultado? E aí ela fica presa achando que é aquele método que vai levar ela necessariamente àquele resultado. E ela deixa um pouco de lado o fato de busque você o seu método, já que há vários, felizmente há vários. Então, gaste um pouco de tempo para perceber o que funciona mais para você. E aí você vai resolver questões, você vai fazer um simulado, você vai fazer uma prova e você vai conseguir medir ali em percentual, né, a sua performance. Olha, esse mês eu estudei só com livros e eu consegui fazer percentual X de acerto em questões. Esse mês eu estudei só com videoaulas. E aí isso vai determinar, claro, se o seu caminho vai ser talvez um pouco mais longo, talvez um pouco mais curto, né? Mas é o seu caminho, como você está dizendo aqui. Eu acho muito melhor e mais eficiente e até mais saudável demorar o seu tempo para atingir o seu resultado do que, de fato, tentar vários métodos ou se colocar num método engessado e demorar mais tempo e talvez trazer um pouco mais de sofrimento e frustração, né? Então, hoje, felizmente, a gente tem vários métodos e a gente pode testar qual que funciona pra gente. Então, esse é um ponto de muita angústia, assim, do concurseiro, ver alguém que teve um resultado que ele almeja ter e falar, não, mas qual método você usou? Né? Ficar preocupado com isso, em seguir o método que a pessoa seguiu, em vez de achar o seu método que funciona mais. Eu acho isso tão importante. Os grupos que nós temos na vida, ele vem de um lugar de muita força. E eu vejo que no mundo do concurso, o grupo que se tem é um grupo muito fortalecido, que todo mundo tá se fortalecendo de alguma forma, porque tá vivendo uma realidade muito próxima. Sim. Mas eu acho que acho que do mesmo lado que tem uma grande potência, tem um grande risco também. Que, de novo, vou voltar com a minha fala do dentro e fora. Se eu volto só pro grupo,
o grupo, e pego as pessoas de referência, que por N motivos isso é muito importante também, mas eu vou esquecendo da minha individualidade, da minha singularidade, do meu jeito de ser na vida, com o que eu tenho, né, de habilidades e de dificuldades, eu me perco num todo. E quantas vezes eu acho que eu fui me deparando com isso, tanto com pessoas que passaram por mim dentro do mundo do concurso, né, nessas etapas de prestar o concurso, mas fora também, de se perder num todo. E aí fala, cadê eu em tudo isso? Porque não deu certo. E aí tem que recalcular a rota, voltar para si mesmo e buscar um outro caminho que porque é possível eu estar no grupo, mas eu estar comigo também, eu me fortalecer dentro de mim. Então vamos lá, a próxima pergunta essa eu acho que é um pouco mais prática. O que fazer diante de sintomas físicos involuntários como tremedeira, gagueira, voz trêmula, branco, arritmia cardíaca, etc. Eu vou dizer primeiro de onde vem essa pergunta. É de um lugar muito específico chamado prova oral, que é uma coisa que a gente vai passar em breve. E o pessoal relata muito medo de acontecer isso diante do examinador, diante da banca examinadora. Fala, cara, se me der branco, se eu começar a tremer, se eu começar a gaguejar. E acredito que isso também aconteça nas provas objetivas. A gente sente um pouco de tremor na hora que está ali diante do caderno de prova. Mas a prova oral é um lugar que traz muito isso, dos sintomas físicos. E o pessoal está muito preocupado desses sintomas se manifestarem ali na hora. Como que você pode ajudar a gente nesse sentido? O ser avaliado é algo muito difícil, né? Eu acho que eu vim pensando em duas coisas aqui que dá pra gente aprofundar um pouco mais. A todo momento que a gente se sente avaliado, e eu fiquei até pensando, quando eu aceitei o seu convite, eu fui olhando pra dentro de mim antes de aceitar, assim, será que eu quero, tá? Porque é um desafio, é algo novo, e o novo gera ansiedade. E aí vem a autocobrança. E é claro que aqui, de alguma forma, eu tô sendo avaliada, né? Porque se não gostou, tchau, adeus, eu fecho aqui e é isso. Então tem esse lugar de assim, será que eu vou ser aprovada? Será que as pessoas vão gostar de mim? Será que vão assistir? E aí gera aquela expectativa do outro, assim, desse lugar de ser avaliado, de ser bom o suficiente, que volta pro lugar ideal, que a gente vai buscando cada vez mais. E aí gera essa desconexão, assim, porque eu vou estar. Quando eu foco muito no lugar de ser avaliado, eu não tô olhando pra mim, eu tô olhando pro que o outro vai achar de mim. Será que ele vai gostar? Será que do jeito que eu tô falando, é o jeito que é o que tá certo? E isso e aquilo, e aí a nossa mente vai pra um lugar muito destrutivo. Então, é ter esse cuidado de o quanto eu me preparei para estar aqui, o quanto de conhecimento que eu tenho, porque a prova oral e eu estar aqui hoje é só para termos uma troca. É claro que a prova oral não é para ter troca, né? É para eu compartilhar o meu conhecimento, é para mensurar o quanto que eu estudei, o quanto de conhecimento que eu adquiri ao longo desse percurso do estudo. E quando eu olho para dentro, assim, e eu me firmo dentro disso, que eu tô aqui com a minha bagagem, eu tô com a minha mochilinha, que eu fui que eu fui preenchendo ao longo do caminho. E a única coisa que eu preciso aqui é responder as perguntas de acordo com o que eu sei. E se eu não sei o 75, o 100%, eu me preparei só 75, eu me proponho a estar aqui nesse 75. E se eu der esse 75, bom, eu consegui dar o meu máximo. Porque aí eu não entro na loucura de agradar o outro, de ter a aprovação do outro, que isso gera muita ansiedade em nós. E aí eu brincando assim, né, que eu consegui vir pra cá de um jeito diferente, porque eu não vim desse lugar da Bruna sendo avaliada. Porque se eu entrasse nisso, porque eu me cobro muito, e Eu eu tenho entendo. consciência Eu também disso. faço isso. E aí eu propus assim, é um bate-papo, é um bate-papo, é um bate-papo, e eu vou só de um lugar da verdade, da troca, da gente só falar sobre algo que não é falado, e que não é olhado, e que não é valorizado. E aí eu respirei, ufa. Então, é esses pequenos acordos que a gente vai fazendo com a gente para não desviar o caminho. Mas pensando também sobre os sintomas físicos que o nosso corpo vai nos revelando, eu acho esse tema incrível, incrível. Porque quem nunca teve um sintoma físico que veio decorrente de um sintoma emocional?
que atire a primeira pedra. E aí, Inevitável. inevitável. E eu tô com 2 livros aqui que eu li e que deu muito nome pro meu sentir, da minha experiência de vida e do muito que aparece na clínica aqui pra mim também. Eu não sei se dá pra ver, Dá pra ver. que o corpo fala, né? E Uhum. principalmente esse aqui, ó. O corpo reflete o seu drama. Bom nome. Deu, deu tanto nome, e eu até separei uma frase aqui, que o corpo ele é porta-voz de uma verdade inconsciente que pede revelação. E aí, quando, assim, falando sobre mim, né, eu fui entendendo que o quanto que meu corpo é sensível. Meu corpo é muito sensível. Então, qualquer coisa que me causa mínima ansiedade, seja bom, seja uma ansiedade ruim, o meu corpo ele dá sinais. E aí por muito tempo eu fui me tornando inimiga do meu corpo, porque não era para ele estar reagindo no momento de estresse, no momento de tensão, porque não dava, eu já estava ansiosa, então não dava para eu ter que lidar com as duas coisas ao mesmo tempo. Ah, Mas quando eu fui olhando para mim mesma, e falando assim, tá, meu corpo tá falando comigo. Então, o que que ele tá querendo me revelar? E aí eu fui indo para um outro lugar, que é um lugar do sagrado. Que bom que meu corpo tá falando comigo, porque se ele não fala, eu não paro. Se o meu corpo, ele não entra na crise de ansiedade, que foi a primeira pergunta, eu não paro. Se o corpo, ele não vai numa exaustão, num apagão, num, sei lá, se ele não dá gastrite, se o intestino, ele não fica disfuncional. Tem tantos sintomas, né? Se a dor de cabeça não vem, eu não paro. Então, se a gente olha para esse lugar do corpo, um corpo que fala com a gente, coloca limites, a gente bate nele o tempo todo, porque ele torna o nosso inimigo. E a gente não dá voz. E dá voz, mas dá voz para um lugar muito equivocado, talvez. uhum. Mas você acredita que isso também passe por um processo de falar o mesmo idioma, no sentido de entender o que está acontecendo para conseguir administrar, como se você tivesse que, né, falar o mesmo idioma dos seus sintomas? E também, além disso, eu acredito que, por exemplo, essa situação específica da prova oral é uma situação inevitável. Todo mundo vai ter que passar por ela. Consideradas as suas particularidades, a singularidade de cada um, vai ser uma situação que todo mundo vai ter que passar, cada um da sua maneira. Eu percebi que quando você tem uma situação que você já sabe o que vai acontecer, né, não vai ser uma surpresa, você já sabe que você vai estar diante de uma banca, você já sabe que você vai estar sendo avaliado tecnicamente e também a sua postura, o seu comportamento, etc. Então você tem como se preparar de maneira adiantada, não para tudo, mas para alguma parte desse processo que você vai se submeter. Então, eu gostei muito do que você falou sobre você levar a sua própria bagagem, porque vai ser tudo que você tem, tudo que está no seu controle até ali. Então, muito do que vai te ajudar a não ter branco, ou não tremer, ou não gaguejar tanto, é o quanto você vai estar na sua mochila, que é o que você tem antes de conhecido. Você sabe que você vai ser avaliado tecnicamente, então aumente sua bagagem técnica o máximo possível e saiba o que você está levando ali dentro, né? Se apegue a isso nesse sentido. Porém, eu acredito muito em dessensibilizar até que o momento chegue. De que forma? Eu faço mentorias de bancas simuladas, porque eu quero me colocar numa situação que é muito parecida com a que eu vou passar, para eu me acostumar com esse estresse. Vamos dizer assim, eu estou fazendo Uhum. essa banca há 2 meses e a minha barriga não para de tremer, não parou de tremer ainda. E provavelmente nem vai. E lá no dia vai tremer muito mais. Só que, como essa tremedeira é inevitável, porque eu sou humana e eu acho que ninguém vai chegar lá com a barriga sem tremer um pouco que seja, me submeter a essa simulação faz eu me acostumar com a minha barriga tremendo e ainda assim responder. E ainda assim organizar o meu pensamento e minha resposta técnica, e ainda assim buscar lembrar o conteúdo. Né? Eu acho que vale muito essa dessensibilização. Isso eu estou falando porque eu estou passando por isso, né? Então, é no sentido de não vai esperando que a barriga não vai tremer. Não vai esperando que você não vai ter um branco, talvez. Mas tente se colocar em situações em que a sua barriga vai tremer e ainda assim você vai ter que falar.
tente se colocar em situações em que isso você vai ter branco e ainda assim você vai pedir o momento de excelência e vai tentar se lembrar o máximo possível, né? Eu acho que vem muito da questão de saber que aquilo vai acontecer e que você vai precisar fazer ainda assim, né? Ainda com aqueles sintomas, você vai precisar seguir em frente. Então, tente seguir em frente com esses sintomas antes de você ter que passar pelo fatídico dia, né? Eu tinha comentado o quanto que a gente busca sermos o nosso ideal sempre. E dentro desse nosso ideal, não cabe um ser vulnerável. E a nossa vulnerabilidade a gente esconde a todo custo. E o nosso corpo ele vai revelando essas vulnerabilidades, esse ser sensível. Quantas vezes quando eu trabalho, até faço, né, recrutamento e seleção ainda para algumas empresas. E a entrevista, ela causa uma tensão no candidato, A né? Provora é uma situação muito parecida com uma entrevista de emprego. Potencializado, né? Mas Um pouquinho mais é muito pesada. semelhante. Quantas vezes o candidato ele chegava tão tenso, e que falava coisas desconexas e não conseguia trazer o conhecimento dele porque ele estava muito tenso. E eu falava assim: você tá tenso, né? E aí eu vi até o ombro cair, porque é isso, assim, ninguém quer falar sobre. Eu preciso estar ali. Eu tô assim, me borrando de medo, de tensão, mas eu não posso demonstrar isso, porque eu tenho que demonstrar que isso, aquilo. Não, pera, deixa eu assumir isso primeiro pra mim, que a entrevista, a prova oral, causa, sim, essa tensão. E eu costumo associar, né, a nossa vulnerabilidade como um sofazinho branco. Porque o sofá branco, a gente não pode só lá deitar com o pé sujo, de qualquer jeito, de sapato. A gente precisa ter um cuidado, né? A gente vai deixar de deitar? Não. Mas que jeito que eu posso ter um sofá branco e ter o meu conforto? Eu acho que é assumindo esses limites que o sofá branco eu quero comprar, eu vou ter as minhas limitações, eu vou ter que bancar isso. Então, que jeito que eu vou bancando com essa minha vulnerabilidade? Primeiro é aceitar. Uhum. Bancar se eu vou comprar porque eu quero, mas diante disso eu vou ter que lavar o meu pé antes de sentar nesse sofá branco. Então, acho que eu tô querendo dizer no sentido assim, quando eu assumo pra mim mesmo de assim, nossa, Amanda, eu cheguei aqui tensa, eu cheguei aqui para falar sobre ansiedade, eu cheguei ansiosa. E eu acho que quando eu vou trazendo esse lugar do ser vulnerável, de que é, né, porque eu sou psicóloga, que eu vou falar sobre isso, e eu sinto isso, eu me colocar também como gente, que eu tenho todos os meus conhecimentos, eu tenho todos os minhas potencialidades, mas eu também tenho a minha mão fria aqui, tremendo, porque eu não sei como é que vai ser. E quando eu assumo isso pra mim mesmo, eu tô com o meu corpo, assim, de. Que não é de um lugar assim. Ai, barriga, para de tremer, para de tremer. De um lugar que gera muito mais tensão, de um inimigo, né, que o corpo se torna. E aí é um convite de assim, eu tô chegando com isso, com a minha mochila, com todo o meu conhecimento, com essa ansiedade de estar sendo avaliado, de estar no momento mais importante da minha vida e tá tudo bem. Como é que eu consigo estar lá com o meu sofazinho branco, com a minha vulnerabilidade? Uhum. E aí pode ser que eu tenha que falar assim, Vossa Excelência, um minuto, deixa eu recuperar o ar aqui e volta para si. Pronto, cheguei. Agora eu consigo Perfeito. desmistificar, sabe? E Uhum. trazer que eu sou gente e o outro também é gente, tá tudo bem. Eu não Uhum. sou menos por estar com esses sintomas. Uhum. Vai, mas vai com medo mesmo, né? Tipo Vai assim, não comer. deixe de ir por causa disso. Apesar disso, vá e faça o melhor que você puder, né? Com certeza. Já, e saber que isso vai acontecer e que você vai passar por isso, apesar da tremedeira, apesar do branco, é uma maneira de você não se colocar ali, resumidamente, a sua tremedeira. De fato, o que você falou é muito pertinente. Se eu sentar na cadeira e ficar pensando no quanto eu estou tremendo, como isso determina ali o que eu vou ser ou como eu vou performar, é uma descida, né? Sem volta. Você vai ficar cada vez mais observando o quanto você está tremendo, você vai entrar numa paranoia, alguma coisa do tipo, e, de fato, imaginar
que já vai estar tremendo, que você vai fazer parte da cena, né? Vai estar lá junto com você. Próxima pergunta é: como manter a constância e a motivação no longo prazo, sem um edital aberto ou previsão de prova? Uma grande questão aqui para a gente também, suportar processos longos que a gente talvez nem sabe quando vai ser a data, etc. Manter essa constância, manter o gás, manter o fôlego necessário por um longo período. Você já fez? Eu, Bruna, tenho o costume de fazer as minhas metas anuais. Eu gosto de fazer escrito. Tem gente que gosta de fazer só mentalmente. Tem gente que não faz, né? Cada um tem seu movimento. Você já fez metas anuais? Sabe quando a gente tá no 1º de janeiro e aí traça os objetivos do ano? Recentemente eu comecei a fazer mentalmente. Mas aí, dadas as frustrações, as metas ficam cada vez menos impossíveis a cada ano. Eu acho que é sobre isso, porque eu fiquei pensando aqui, né? Quantas vezes no ano, durante o ano, a gente precisa olhar de novo para essas metas pré-estabelecidas e pensar se aquilo ainda faz sentido? Sabe, eu vou usar o mesmo termo de recalcular a rota, dentro, talvez, desses objetivos pré-estipulados, pré-estabelecidos, de nossa, a Bruna de janeiro tem nada a ver com a Bruna de maio. Por que eu falei que eu ia fazer isso? Nada a ver, né? Eu tô tão em outro momento de vida. Então, as metas, quando vêm a longo prazo, elas não podem serem cristalizadas. Porque senão fica muito inalcançável e a gente vai se perdendo ao longo do caminho, porque a vida tá acontecendo nesse meio tempo. E aí a importância de olhar para essas metas, traçar novas metas, recalcular mesmo aquilo e não precisar mudar a rota, mas assim, talvez é uma pausa, talvez pensando no cronograma, né, que é feito por vocês para se organizarem a médio e longo prazo. Talvez a meta que foi estabelecida hoje não tem mais sentido para você daqui 1 mês, daqui 2 meses. E a gente se perde quando a gente cristaliza esse objetivo como se ele fosse a única e exclusiva verdade e não existisse outras possibilidades dentro disso. Então, eu acho que é importante isso, porque se a gente olha aquilo lá na frente, a gente tem muito caminho para percorrer e vai acontecendo muita coisa. Mas se a gente vai olhando para aquilo diariamente, na verdade, assim, com muita constância, a gente vai reestabelecendo novos contratos com a gente mesmo. De até assim, não só de um estudo, mas eu entendo que a gente vai sendo tão engolido por esses desafios, por essa pressão, por esse desejo, que se perde o real sentido para aquilo. Então é voltar assim, por que eu escolhi essa profissão? Por que eu escolhi fazer o concurso e não ir, sei lá, ser só advogar dentro de uma sala ali, né? Mas é ter esse objetivo muito próximo, porque senão a gente se perde mesmo de por que eu tô estudando e que a gente vai perdendo o sentido das coisas. Falando agora também um pouco de experiência própria, a motivação é uma coisa que é muito perseguida pelos concurseiros, né? Se manter motivado ao longo do processo, porque, via de regra, a maioria das pessoas começa a se preparar muitos meses antes da prova, do concurso, porque se a gente for deixar para estudar quando sai o edital, nossas chances ficam bem menores. Então, a gente tem que começar uma preparação bem antes. E aí, muita gente começa a preparação quando há rumores. Exemplo agora, está rumores de sair o edital da Polícia Civil de Minas Gerais. A gente não sabe quando vai sair. Pode sair no mês que vem, pode sair no próximo semestre, pode não sair. Então, assim, mas quem quer fazer o concurso da PC Minas Gerais sabe que precisa começar já, agora. Então, isso gera, na gente que está nesse lugar, uma falta de coisas palpáveis para se apegar e falar como é que eu vou estudar ali com afinco se eu não sei quando vai ser esse edital, embora seja o sonho da minha vida pertencer à Polícia Civil de Minas Gerais. Então, essa motivação, ela tende a ficar um pouco mais embaçada, vamos dizer assim,
por essa falta de uma data ou de uma época, alguma coisa. Eu vejo muita gente com essa dificuldade. E aí, as carreiras policiais, que são a carreira para qual eu faço, ela até é bacana nesse sentido, porque as carreiras policiais têm essa coisa de motivação, a pessoa gosta muito de falar em vocação, esse tipo de coisa. Então você cola ali uma foto na parede de um policial que você admira, ou de alguém fardado, ou de um sonho de uma arma que você quer ter, que você quer usar. De alguma forma, isso ajuda a gente a lembrar o porquê a gente tomou essa decisão de se preparar e passar por esse processo de meses, né? Mas eu vejo que algumas pessoas têm dificuldade de se manter motivadas por muito tempo. E, na minha própria experiência, eu vejo, e que isso está ligado diretamente sobre o quanto você quer aquilo para a sua vida, para a sua carreira, o quanto você tomou a decisão de que é isso que faz sentido para você, que é isso que te faz feliz, é isso que você quer fazer e você está disposto a pagar esse preço. Eu vejo que as pessoas que são mais apaixonadas, no sentido de desejar aquela carreira, conseguem suportar esse tempo melhor, mais fácil, mais motivadas. Válido você trazer essa percepção que me fez pensar que a motivação ela está muito interligada com o sentido, né? Uhum. Qual que é o sentido da minha vida? Se o sentido para minha vida está muito relacionado a isso, é isso que me motiva a estar nesse percurso, a trilhar esse caminho. E falando em percorrer esse caminho, não tem como não falar do processo, porque se é a longo prazo, quem que é a Amanda, quem que é a Bruna, quem que é o João, quem que é a... Que não é só o concurseiro, Uhum. que não é só isso. Nós somos várias coisas, nós temos muito papéis na vida. Tem uma vida toda acontecendo junto, ao mesmo tempo. E se a gente só se coloca dentro de um único papel, a gente se perde da gente mesmo. Se eu não vivo o processo, o que é viver o processo? E me fez pensar até do meu tema, eu faço formação, e o meu tema do meu TCC de uma vivência que eu fiz foi a vida não é só. A vida ela pode ser várias coisas, né? E ela tem que ser várias coisas, porque se a gente simplifica ela em uma coisa só, não dá para se manter naquilo, a gente adoece. Então, como é se perguntar assim, e eu pergunto aí para vocês, eu tenho vivido o processo de que forma? Eu tenho sido filha, eu tenho sido mãe, eu tenho sido amiga, eu tenho tido a minha disciplina, mais o meu lazer, eu tenho tido os meus momentos de descanso e os meus momentos de estar ali estudando o que é importante para mim, fazer essa distribuição, porque a vida ela vai acontecendo e se não tem essa sustentação, essa abertura para um todo, a gente se perde dentro desse lugar adoecido de que como se sustentar em um papel só, como se manter em uma coisa só, se não tem uma data ou se é uma data a longo prazo e muitas coisas a gente vai abdicando de coisas que são importantes, de pessoas que são importantes e a gente vai se perdendo da gente mesmo. Uhum. E aí, quando o processo ele é adoecido, é difícil ter a linha da chegada, né, com êxito, de dentro para fora, Uhum. de ter aquela felicidade plena, aquela sensação de realização. Porque na hora que chega na linha da chegada, você olha para trás e tem um vácuo, porque o que resta? Então, acho que vai me vindo esse lugar de um todo, assim, que a vida ela não é só ser concurseiro, por mais que esse seja o principal objetivo, Uhum. mas é sabendo dosar Para cada que um dos não nossos. desgaste o próprio desejo, o próprio objetivo, né? Exatamente. Bom, vamos lá. Mais uma pergunta aqui. Como administrar o nervosismo e o medo de falar em público em uma prova oral? Essa aqui foi bem específica e também traz o que a gente acabou de conversar, né? Que é sobre a tremedeira, o risco de dar branco, o risco de gaguejar, né? Então, acho que remete aí à resposta que a Bruna deu agora recentemente, que é se apegar à sua bagagem, à sua preparação, que você levou para aquele dia ali, saber que é isso que você tem, que você pode contar, né, Bruna? Me corrija se eu estiver errada. Exato. Diminuir um pouco a expectativa do que o outro está pensando de você, de como o outro está te avaliando. E o terceiro ponto é saber que o nervosismo vai fazer parte daquele momento e que você precisa performar apesar dele. É isso, Bruna?
Perfeito. Resumi bem um pouco. Eu- Assim, quando eu abri entendeu? a. Entendi o resumo. Quando eu abri as Entendeu. caixinhas, vieram muitas com esse tema, né? Sobre o fatídico dia lá da prova oral. Muita gente tem muito medo desses sintomas se manifestarem nesse dia. Uma preocupação das pessoas até maior do que saber as respostas ou não. Eu vejo que a preocupação de estar nervoso é maior do que se eu vou saber responder alguma coisa. Eu percebo muito isso, especificamente sobre essa fase oral do concurso. Então, vou passar para a próxima pergunta aqui, tá? Para a gente não precisar repetir. Como lidar com uma volta aos estudos após uma reprovação? Quem nunca, né, gente? Quem está assistindo a gente aí? Inclusive eu. É quase um luto, né? Não tem outra palavra melhor para definir. É quase um luto. E eu vejo que isso tem tanto a ver com a minha última resposta, da gente. Porque se a gente se torna só único e exclusivo papel na vida do ser concurseiro e descredibiliza o valor das nossas outras coisas, do que é bom no resto da vida, a gente se simplifica em ser o fracassado, em ser o burro, em não vou dar, não vai ter jeito. Cai nesse lugar que acho que o luto ele traz, né, como sintomas, como sensações desse lugar de um vazio. Então, se a gente não vai nos preenchendo de outras coisas, a gente cai nesse limbo do vazio. Parece que a gente está falando o tempo todo a mesma coisa. Mas é a gente lembrar que tá tudo bem também, nos permitir a estar nessa frustração, a estar na tristeza, a estar. Porque cria-se expectativa, né? Quando se estuda e se prepara, tá indo com expectativa. Sim. Tá indo idealizando algo que é essa aprovação, que é o objetivo. E quando não tem, é entrar em contato com essa frustração. Mas o processo, aí é que tá, né? Porque assim, se o processo ele vem de um todo, de eu me permitir a vivenciar outras relações, outras coisas da minha vida, permitir estar na vida real e estar no concurso, me dedicando e tendo isso também como objetivo, eu consigo sentir essa frustração, mas não de um lugar único, exclusivo, do fundo do poço. Então, assim, eu vou sentir tristeza, eu vou sentir, mas eu vou ter mais força, eu vou ter outros elementos para eu me firmar e para eu recomeçar. Agora, se eu vivo único e exclusivamente para aquilo, se aquilo não é alcançado, a frustração ela vem de um lugar quase que uma rua sem saída. E aí é difícil recomeçar, porque é literalmente juntar todos os caquinhos e ver o que é que vira, né? Porque o conhecimento, ele não é o bastante, né? Eu posso ir com a minha mochilinha completa, mas se eu tô despedaçada e eu não colei os meus caquinhos, como que eu vou chegar lá com os meus caquinhos despedaçados, mas com a minha mochila inteira? Então, é um convite que eu faço, que é vivenciar o processo, lembrando que a vida não é só. A vida, ela tem que ser várias coisas. É estar com o seu sofazinho branco. Então, teve a reprovação, olhe para isso. Mas não se rotulando dentro daquilo, porque eu não sou só o fracasso, eu não sou só a reprovação, eu sou muito mais do que isso. Isso não me define? Então, e essa reprovação, ela não me define. Eu sou muito mais do que isso. Mas tá, eu vou me permitir a ficar triste, a Sim. chorar, a Afinal de viver o contas, é uma frustração, né? Não pode fingir que não é. E o Mas, luto, ele só passa a ser disfuncional quando ele não é vivenciado. Então, teve a reprovação, vivencie esse processo da dor. E aí se recompõe, tira o seu tempo e aí o tempo para recomeçar. E vai ter pessoas que vai demorar um dia, outras pessoas uma semana, outras pessoas um mês. E eu acho que cada um olhando para a sua individualidade, para a sua singularidade, para lidar com isso. perfeito. Eu vivi isso na pele, na minha primeira reprovação, onde eu tinha criado uma expectativa enorme, tinha feito exatamente esse movimento de resumir toda a minha vida naquele concurso, naquela prova. E quando eu caí na fase física, né, eu caí do TAF, eu estava com Covid, não consegui completar a prova, o meu mundo caiu todo junto com essa prova. Todo. Foi, assim, devastador.
Foi um luto mesmo, durou meses. E justamente por esse movimento que você disse, que era resumir toda a minha vida, tudo que eu era, naquele concurso, naquela fase específica. Então, quando aquilo caiu, todo o resto caiu. Porque eu não conseguia mais ver outra coisa, outra versão. E eu lembro que quando eu cheguei em casa muito chateada, chorando muito depois dessa reprovação, meu pai falou, mas isso não é o fim do mundo, ele falou assim, essa frase. No dia eu não entendi, eu fiquei muito chateada quando ele falou isso. Isso não é o fim do mundo, porque para mim era naquele momento. Porque eu tinha colocado nesse lugar de isso aqui é o meu mundo. Então, quando aquilo acabou, de fato o mundo acabou. E depois, muito tempo depois, olhando para aquele dia, para essa frase dele, eu falei, cara, ele estava muito certo. Não foi o fim do mundo, eu tô aqui. Então, e eu até contei isso recentemente no meu Instagram, porque eu não tinha parado ainda para contar a minha história concurseira, né, vamos dizer assim. Então, eu consegui elencar cronologicamente, desde que eu comecei a estudar, tudo que eu passei, os concursos que eu fiz, e eu chamei atenção para esse processo quando na primeira reprovação que eu tive no TAF, o meu mundo caiu, de fato, literalmente falando, não literalmente, mas profundamente falando, e depois que eu entendi o que eu tinha passado e eu me coloquei novamente à prova, fui participar de um outro concurso depois disso, né, eu me arrisquei de novo depois dessa reprovação, eu tive uma outra reprovação, né, na prova seguinte que eu fiz, a essa, só que a forma que eu lidei com essa segunda reprovação foi completamente diferente da forma que eu lidei com a primeira. Justamente por ter entendido com a primeira de que aquilo ali era só parte do processo e não o fim da linha, não o fim do mundo. Então, eu fiz questão de pontuar isso lá na sequência de histórias que eu fiz, para que as pessoas que passem por isso, por essa reprovação, tentem lembrar de alguma forma que eu, vendo o meu exemplo ali, que eu prossegui, que eu consegui levantar. E aí, nessa segunda queda que eu tive, na semana seguinte eu já tinha conseguido voltar a estudar. Foi uma diferença enorme da minha primeira experiência, que eu demorei meses para conseguir olhar para um caderno novamente. Então, ter feito esse exercício de olhar para a minha própria história e falar, poxa, mas isso me arruinou na primeira vez. Ter colocado isso num patamar altíssimo me arruinou demais, eu não posso fazer isso de novo. Eu tenho que entender que a regra no concurso é cair, a regra no concurso é ser reprovado. Então, eu tô aqui na regra, eu tô jogando o jogo, que a maioria das pessoas joga. Mas, infelizmente, assim como outras áreas, o mundo do concurso ele é muito cruel nesse sentido, que as pessoas ficam falando algumas coisas na internet, que passou em 3 meses, que passou no primeiro concurso e etc. Então, isso gera um ambiente ali de que, se eu não passei na primeira, eu sou fracassado. Isso é muito ruim nesse sentido, mas eu volto aqui a trazer para a gente a nossa responsabilidade sobre as coisas que a gente está consumindo. A nossa tarefa de fazer essa crítica e falar, pô, se essa pessoa passou em 3 meses, ela não é a regra, ela é a exceção. A regra é não passar de primeira, a regra é demorar, a regra é ser reprovado. Então, se eu fui reprovado, tudo bem, eu estou na regra, eu estou no jogo. Então, são 2 pontos. As pessoas geram esse tipo de conteúdo, de que passaram muito rápido e muito fácil, então se eu não passei, eu sou um bosta, vamos dizer assim. E também eu saliento esse exercício que a pessoa tem que fazer de saber que aquilo ali é uma coisa de ilusão e etc, né? Trazer para a vida real. Então, esse ponto que você falou, que você tocou, do luto ser proporcional à expectativa que se cria, é muito verdadeiro. É muito verdadeiro. Então, se eu já vou para uma prova sabendo que eu posso reprovar, que aquilo ali não significa necessariamente o fim da minha vida de estudos, o fim da minha carreira, o fim da minha tentativa, de fato pode ajudar muito a lidar com essa reprovação, lidar com essa frustração ali, no sentido de você conseguir levantar mais rápido, você conseguir se recuperar. E sim, viva a tristeza de ser reprovado. Porque de fato é triste, ninguém estuda para ser reprovado. Né? Todo mundo cria uma expectativa de ser. Então, mas é muito importante você já ajustar e calibrar o que aquilo significa para você, né? Como você disse, não se reduzir a um único papel. Eu não sou só essa candidata do concurso. Eu sou outras coisas. De fato, Bruna, perfeito o seu apontamento, porque acho que isso é muito importante para responder essa pergunta aqui do colega, que é como se levantar depois de uma reprovação, né? Bom, agora aqui especificamente para as carreiras policiais, que a carreira para a qual eu estudo, e a grande maioria das pessoas que estão comigo lá nas minhas redes, que compartilham comigo o dia a dia também, são concurseiros de carreiras policiais, como a gente gosta de dizer, é polícia e nada mais. A gente é meio
obcecada assim por essa carreira. Tem até uma brincadeira aí que a gente faz entre a gente. Se você fez concurso para outra área que não é polícia, então você não é polícia de verdade. Enfim, uma brincadeira que a gente faz. Então, restringindo aqui ao tema policial, como você acha que o que pode ajudar a lidar com a pressão e riscos no dia a dia da atividade policial? Faça terapia. Perfeito. Não tem. É assim, como que eu aprendo a ser mãe? Como que eu aprendo a estar nos riscos da vida? Como é que eu aprendo a encarar uma primeira experiência? É experimentar. Mas dentro de um lugar que é se olhar o tempo todo, para não se perder num todo. Porque o risco é real, se depara com muitas pessoas ruins, muitas pessoas boas, com muita justiça, com muita injustiça. Eu acho que a carreira profissional, ela vem de um lugar muito de extremos, né? Uhum. Ou é muito de boa, ou é a coisa mais catastrófica, assim. E não tem como não esbarrar na gente, de alguma forma. Então, fica o convite para que se todo mundo fizesse terapia e olhasse para os lugares que vai esbarrando, eu acho que não geraria. Porque a gente o que nos causa incômodo, o que esbarra na gente, se a gente não olha para isso, vai caindo dentro de um lugar que parece ser do esquecimento, mas não é. E aí vai acumulando até que o copo ele enche, e aí vira um burnout, e aí vira um lugar muito depressivo, e aí vira uma depressão, e aí vira muito adoecido, que vem de um lugar muito extremo, de ter que afastar, sabe? Uhum. Então é fazer essas doses diárias de autoconhecimento, de se olhar, de se verificar, e de ver o que aquilo foi esbarrando dentro de mim. E com a ajuda da terapia, né? Da psicoterapia. É importantíssimo. Muita gente fala sobre isso, os riscos da carreira policial, e fala, eu jamais participarei de um concurso de carreiras policiais, é muito risco, etc. O risco existe, né? Só de a gente estar vivo. Óbvio que a carreira policial traz mais riscos, mas ninguém está isento de riscos, né? Então, sempre a discussão de carreiras policiais traz essa pauta de que, poxa, mas você vai portar uma arma de fogo, mas você vai estar em contato ali com talvez o pior do ser humano, né? O pior da sociedade. Acredito que é uma coisa que todos já saibam, né? Antes de tomar essa decisão de estudar para carreiras policiais, saber que isso faz parte, que o risco faz parte. E, de fato, experimentou no dia a dia, está acontecendo um incômodo, né? Viu que não tá, a experiência não está condizendo ali com a expectativa, ou alguma coisa saiu do planejado, está atento, né, a esses incômodos para, de fato, procurar a terapia, procurar um tratamento que possa te ajudar a administrar, né, aquela situação ali. Como diz uma frase também, até que é um meme, mas é engraçado, fazer terapia para lidar com pessoas que deviam fazer terapia e não fazem. Que não fazem terapia. Basicamente Exatamente. é isso, né? Fazer a nossa parte, né? No que nos cabe. Eu, Bom, eu brinquei com. Esse dia eu estava conversando com o Flávio, né? E a gente estava falando sobre arma. E aí eu falei assim, mas o problema não é a arma. O problema é você lidar com a arma correndo, sob pressão e tendo que lidar com todo o contexto. sim. Porque, assim, o ser policial, beleza, né? Tem a capacitação, tem o treinamento, Uhum. mas não é só isso. É o que, naquela situação, como aquilo chega até você. Como é que você vai lidar com aquela situação, com aquela emoção, com aquela raiva, com aquela ansiedade, com aquele senso de justiça. Eu acho que é esse o lugar, essa é a raiz é o X da questão, sabe? Uhum. Bom, a gente vai caminhando para o final aqui, tá? Já é a última pergunta. Na verdade, não é uma pergunta, né? Vou pedir para você deixar uma mensagem final aqui, considerando o nosso contexto da galera concurseira de carreiras policiais, a sua experiência com essas pessoas, a sua proximidade, né? Você tem uma vivência, você acompanha de perto isso. Então, a partir dessa experiência que você tem, desse contato, o que você pode deixar de mensagem final para gente? E também falar em quais as redes sociais e canais que a gente pode acompanhar seu trabalho. Legal. Nossa, que delícia de bate-papo, Amanda.
Que Que bom. importante trazer esse tema. E eu acho que o meu convite fica para isso, assim, para esse despertar lembrando que a gente é gente, que somos seres sensíveis, que somos seres vulneráveis e que por mais importante que o concurso seja para sua vida, existe outras coisas. Então acho que eu venho para trazer a frase que para mim me colocou num lugar muito diferente na vida, que a vida não é só. E quando a gente consegue internalizar isso da gente e estar vivendo outras relações, vivendo o processo de um lugar de muita consciência, a linha da chegada ela se torna muito vitoriosa, muito gostosa de celebrar, porque aí tem um processo que foi vivenciado de um jeito que não foi tão pesado. Não tô falando que, nossa, Bruna, nada a ver você falar isso, porque não tem jeito de viver isso de um jeito gostoso, mas tem, porque eu acompanho pessoas e é possível, sim. É Uhum. possível estar todo, estar na presença. Do convite de desligar um pouquinho o externo e ligar o mais interno, que é assim, que é a sua individualidade, que é a sua história de vida, que é o seu corpo que tá dando, que tá falando com você o tempo todo, que você não é o outro, sabe aquela frase da mãe, você não é todo mundo. Uhum. Perfeito. Exatamente, você não é todo mundo. Que cada um tem o seu processo. E eu vejo o quanto que a gente não está preparado para lidar com esses lutos da vida, né? Com essas perdas, com esse recomeço. Mas o quanto que é necessário para a gente criar maturidade, para a gente colocar também na nossa bagagem, na nossa mochilinha aí nesse trajeto. E, e me vem muito de um lugar assim que a gente vai se cobrando o tempo todo a gente vai se cobrando de um lugar do ideal. E a gente, que é importante, porque é isso que nos move para algo melhor. Mas que lembrar que a gente é real também, a gente tem os nossos limites e a gente precisa, às vezes, estar estudando, mas reconhecendo que naquele dia a gente vai ter que recalcular o caminho do nosso estudo, de respirar fundo, de às vezes ter que recomeçar, mas não desistir, porque só desiste quem ultrapassa muitos limites. Então, talvez não precise desistir, mas talvez só respirar e recomeçar. Eu acho que é isso, assim, é um convite para lembrar que a gente é gente, que a gente tem que olhar muito mais para dentro do que para fora, porque se a gente se cobra e se perde, a linha da chegada ela não é tão boa assim. E é isso, façam terapia, se olhem, com esse convite de uma evolução do pessoal e profissional. Acho que eu repeti muito, mas eu acho que é para reforçar mesmo esse lugar Uhum. da consciência, do estar no aqui e agora, que é estar na presença. Porque a ansiedade, o que é ansiedade? A ansiedade é quando a gente se desconecta do presente e vai para um futuro. Quando a gente está no futuro, a gente não está na presença. Que é assim, gente, eu vim para a clínica hoje, eu não. Qual que foi meu percurso? Qual que foi meu. Eu não vi o que estava no meio do caminho até chegar aqui, de tão no automático que eu tô. Isso é viver na ansiedade e não na presença. E a presença, ela vem num convite assim, deixa eu prestar atenção, o que está acontecendo aqui agora? Então é olhar, é o mínimo, é o pouco, que é o que vai nos lembrando que a gente está vivo, que a gente está no aqui e agora. Perfeita mensagem. Você atende também online, né, Bruna? E as suas redes para as pessoas que quiserem acompanhar seu trabalho? Eu deixei aqui psicóloga Bruna P. É isso mesmo? Isso, você pode colocar aí. Eu tenho meu Instagram profissional, Uhum. Bruna Santos. Depois eu te passo o arroba. E atendo sim para as pessoas que moram aqui em Franca, né? Tem a possibilidade do presencial, mas tenho atendido no online, na modalidade online também. Perfeito. Sem palavras para agradecer você ter aceitado esse papo e trazer tanta informação relevante, tanto despertar também para gente. Acho que hoje, não só no mundo dos concursos, mas em todos os ambientes, né, de humanos, de desafio, de grupos de estudo, de tudo, de trabalho,
A ansiedade é um tema que está muito predominante, né, e muito no foco, assim, né, das pessoas, de forma a ocupar muito do seu dia pensando sobre esses sintomas e vivendo esses sintomas. Então, acho que quando eu disse para meus colegas, meus seguidores, que eu ia trazer um papo como uma psicóloga para que isso pudesse ajudar a gente, nosso processo de estudos, muita gente ficou muito feliz com isso. Tipo, pô, que legal, porque isso vai agregar bastante para a gente na nossa trajetória, no nosso processo, né? Então, obrigada de verdade por você ter aceitado esse convite e trazer tanta informação valiosa aqui para a gente. Tenho certeza que vai contribuir, vai agregar aí bastante, não só para mim, mas para todo mundo que estiver assistindo aí ao longo dos seus processos. Muito obrigada, Bruna. Obrigada de verdade. Eu que agradeço. E não normalizem a ansiedade. Eu acho que é isso, pensando num todo. Obrigada pela disponibilidade, obrigada pelo convite, pela troca e pelo cuidado com esse tema, que é tão importante. Imagina. Obrigada a você. Até mais. Até mais. E aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado da conversa com a Bruna. Para mim foi super válida. Acho que vai agregar bastante aí pra gente, para nossos estudos, para nosso caminho aí, se manter motivado e colocar as coisas em seus devidos lugares, né? Espero que, de fato, tenha agregado muito aí para vocês. Lembrando que os materiais dos quais eu sou parceira, materiais de estudo para carreiras policiais, os links estão aqui na descrição do vídeo. Tem o material de questões para a prova oral da Polícia Civil de São Paulo. Tem material para todos os cargos, investigador, escrivão, perito, médico legista e delegado. É um material específico para a prova oral da Polícia Civil de São Paulo, com todas as questões que foram aplicadas no último concurso, no concurso 2022, que você pode usar na sua preparação para a fase oral do concurso de 2023. Material bem completo, com gabarito, as questões todas vêm com gabarito. Dá para você simular as questões que você vai enfrentar lá na banca e já ir se preparando em relação ao conteúdo que vai ser cobrado lá, o que é importante para a CADEPOL da PCSP. O outro material é de lei seca, esquematizada, do legislação facilitada, material muito bem diagramado, com súmulas, comentários pontuais, mnemônicos, junto ali da lei seca, para tornar a leitura mais dinâmica, mais agradável. Material de lei seca para vários concursos, inclusive de carreiras policiais. Você pode usar o cupom de desconto para qualquer material do legislação facilitada, independente de qual carreira seja, e o cupom é o mesmo para os dois materiais. Bora Pertencer, você vai aplicar esse cupom na sua compra e ter 10% de desconto nesses produtos, tá? O link está aqui na descrição desse vídeo. Então, espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo e bora pertencer!